Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início a uma nova reflexão sobre uma obra de espiritualidade. Nosso primeiro encontro com Nicolau Cabassilas, A Vida em Cristo. É uma mística sacramental da Igreja do Oriente. Nicolau, ele era um nobre embaixador bizantino. Ele viveu em torno da metade do ano 1300, século XIV. Foi uma figura eminente no panorama político e eclesial da Igreja Oriental. Teve forte ligação, vínculo com Gregório Palamas, seguindo os eventos pessoais e a experiência espiritual. Depois de dedicar sua vida a serviço do Império do Oriente, ele se retirou, se afastou da política, terminando sua vida no mosteiro do Monte Athos, na Grécia, que foi o refúgio que desejou durante toda a sua vida. Ele viveu por volta do ano 1320 a 1390. Escreveu várias obras: A Vida em Cristo, Homilias, Comentário à Divina Liturgia, que é um dos tesouros da espiritualidade cristã medieval. Do grande, inteligente, sábio, plenamente santo Senhor Nicolau Cabassilas, sobre a vida em Cristo. Então vamos ver o texto, a primeira parte desse texto de Nicolau Cabassilas. A vida em Cristo é concebida por meio dos santos mistérios do batismo, da unção com miron, isto é, crisma, e da Santa Comunhão. Podemos dizer, a imagem da vida em Cristo vem comparada a um embrião cujo nascimento coincide com a morte terrena, que se vê muitas vezes neste tratado. Não é específica de Nicolau Cabassilas. Vem de Máximo Confessor comparada à glória e esplendor indizível do mundo futuro e à peculiaridade da vida que encontraremos. A vida presente não difere em nada de um útero envolto em trevas. Deus se esconde em densas nuvens. Máximo Confessor, carta 2 a Tomás. Então vamos começar o comentário de Nicolau. A vida em Cristo germina na existência presente e nela se coloca seus fundamentos. Mas ela só se realiza no futuro, depois que estivermos chegado aquele dia, aquela escatologia, quando estaremos todos em Deus. Mateus capítulo 26, versículo 29, Lucas capítulo 10, versículo 12. Esta existência presente não pode introduzir a vida em Cristo na alma dos homens de modo perfeito, e nem mesmo pode fazer introduzir a existência futura, se daqui de baixo não se colocam os fundamentos. E quais são esses fundamentos? Batismo, crisma e Eucaristia. Na existência presente, na verdade, o elemento carnal faz de escudo junto à neblina e à corrupção que se ergue e que impede de herdar a incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Entendemos bem visto que Paulo afirmou com determinação que suportaria morrer por Cristo para estar com Cristo, dizendo: morrer
e estar com Cristo é melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. No entanto, se aqueles que entram na vida futura são desprovidos das faculdades e sentidos necessários àquela existência, eles não podem oferecer nada demais para a sua felicidade. Como mortos e miseráveis, residirão naquele mundo beato e imortal. Assim, se aqueles que entram na vida futura são desprovidos das faculdades e sentidos necessários àquela existência, eles não podem oferecer nada demais para a sua felicidade. Já havia dito isto. Como mortos e miseráveis residirão naquele mundo beato e imortal. A razão está no fato, reside no fato, que no momento em que a luz se levantar e o sol difundirá seus raios puros, não será possível moldar o olho, a visão interior. O perfume do Espírito se difundirá abundantemente e difundirá por toda parte, mas quem não tem o olfato não irá poder percebê-lo. Segundo, naquele dia os amigos poderão participar dos mistérios com o Filho de Deus e aprenderão dele aquilo que ouviu do Pai. João capítulo 15, versículo 15. É necessário, pois, que sejamos já amigos e com os ouvidos entenderão. Mateus capítulo 13, versículo 9. Amigos, João capítulo 15, versículo 14. Aquele dia, na verdade, não é mais o tempo de fazer nascer uma amizade, de abrir os ouvidos, preparar as vestes nupciais, preparar tudo o que é necessário para a festa de núpcias. Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14. O lugar de se preparar todas essas coisas, na verdade, é esta existência, essa vida nossa. E aqueles que não tiverem nada em comum com a vida nova não participam dessa graça. Aprendamos das 5 virgens imprudentes. Mateus capítulo 25, do versículo de 1 a 13. E do convidado às núpcias, Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14, que vieram sem ter óleo nem o hábito nupcial, então não poderão obter mais nada. Em conclusão, o homem interior, Romanos capítulo 7, versículo 22, Efésios capítulo 3, versículo 16, o homem novo, criado segundo Deus, Efésios capítulo 4, versículo 24, é gerado neste mundo, presente na dor, e depois de ter sido plasmado e formado, chegando à realização, vem entregue a ele a luz, no novo mundo perfeito e imortal. Então nós temos esse tempo de duração, que é o tempo da nossa existência, onde nós devemos então dar uma resposta à nossa existência, a realidade de que essa existência terá um fim, mas terá também a contemplação final, mas para isso nós devemos estar preparados com o óleo, com a veste nupcial, para poder estar firmes diante do momento da salvação. E esta realidade que nós vivemos neste mundo, essa realidade carnal, esse elemento carnal, nós podemos vislumbrar aquilo que será, mas ainda nós não sabemos como será a própria realidade,
porque ainda nós vemos uma realidade imperfeita. 3. Como o embrião que permanece na existência obscura e aquática, e a natureza o predispõe para a vida na luz, ele está dentro do útero, mas a sua tendência, quando sair, é ir para a luz, para a vida. Mas enquanto ele está no útero, a sua vida é aquela realidade obscura, aquática, que dá sustentação à sua vida. Mas ele vai ter que sair dali, né, para ir para a luz. E o plasma sobre o modelo da existência que o acolherá dali a pouco. Isso é para a vida. Igualmente acontece para com os santos, segundo a palavra do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Filhos meus, sofro novamente como dores de parto, até que Cristo esteja formado em vocês. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Podemos dizer que nós estamos nesse útero do mundo, mas esse útero do mundo, podemos perceber a existência de uma realidade, mas no momento em que nós vivemos, nós estamos naquele útero obscuro, aquático, mas vai chegar o momento em que nós vamos poder fazer essa passagem para a luz. Essa é a comparação da vida neste mundo para a vida espiritual, para o encontro definitivo. Entretanto, enquanto os embriões não são jamais capazes de chegar à percepção desta vida, já na existência presente os santos beatos colhem muitos reflexos das coisas futuras. A vida dos santos, como abertura para Deus e pertença de Deus, já pode participar em termos da realidade futura na sua própria vida. O motivo está no fato que, para os primeiros embriões, esta existência não é presente, mas está literalmente no porvir, naquilo que virá. Porque o espaço uterino não foi atingido por nenhum raio de luz, nem nada mais que dê fundamento a esta vida. Não, assim para nós. Antes, a existência futura foi difundida, mesclada a esta presença, esse presente do dia de hoje. Também para nós já surgiu o sol filantrópico. A palavra filantrópico é uma expressão litúrgica muito frequente para indicar Cristo, amigo e amante dos seres humanos. O miron, perfume celeste, que é o óleo do crisma, foi derramado, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 3. Nas regiões fétidas e também aos homens foi oferecido o pão dos anjos, a realidade nossa desse mundo. Salmo 77, versículo 25. Quarto, na vida presente, os santos vivem a vida em Cristo. Por isso, os santos, já na existência presente, podem não só dispor-se e preparar a vida, mas viver, né? E vivendo, agindo na própria vida. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz: conquista a vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. E também, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E o divino Inácio, é o Inácio de Antioquia. Existe uma água viva que murmura em mim. Ele escreveu isso, Inácio escreveu isso de Antioquia, na carta aos Romanos, capítulo 7, parágrafo 2. A Escritura nos dá abundantes afirmações semelhantes. Nós já podemos, em parte, vislumbrar aquilo que nós iremos ver e participar, embora nós ainda não somos capazes de ver a totalidade. Existe uma realidade que nós somos chamados neste mundo a vivenciar. Essa realidade tem sua porta de entrada através do batismo, da crisma e da Eucaristia, os sacramentos de iniciação, que nos dão condições de nos preparar já nesta vida
para podermos vivenciar aquilo que virá depois. Mas esse período da vida nossa é formado por um período de uma vida mística, na busca de uma vida interior, capaz de responder, né, às nossas exigências atuais para aquilo que está por vir. Então, que ninguém esteja despreparado para aquilo que está por vir. Depois nós vamos continuar essa nossa leitura desse grande místico da Idade Média, Nicolau Cabassillas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.